Existem histórias do interior que ninguém gosta de contar, mas quando uma família inteira passa pelo mesmo terror, fica difícil chamar isso apenas de superstição. Naquela noite, quando ouvimos batidas do lado de fora, uma voz imitando alguém que amávamos e algo se movendo entre o milharal, eu percebi que aquilo não era humano. E até hoje, ninguém da nossa família consegue esquecer. Se isso era uma fera, uma entidade ou algo que vive na escuridão, eu não sei. Mas foi real. Eu cresci na zona rural de Minas Gerais. Estrada de terra, silêncio absoluto à noite, vento correndo pelo milharal. Um lugar simples, calmo, onde nada de estranho deveria acontecer. Morávamos eu, minha mãe, meu pai e meu avô. Ele era um homem quieto, daqueles que parecem carregar segredos e experiências que nunca contam por completo. E ele sempre alertava: depois que escurecer, não fica no terreiro. Se ouvir alguém chamando, não responde. A gente ria, dizia que era coisa de gente velha e supersticiosa. Até o dia em que entendemos o motivo daquele aviso. Tudo começou devagar. À noite, quando saíamos para guardar alguma coisa no quintal, dava para sentir, de repente, como se algo estivesse nos observando da escuridão. Não era apenas um medo comum. Era aquela sensação pesada, sufocante, que faz o corpo gelar sem explicação. O nosso cachorro, o Thor, começou a agir de forma estranha. Ele ficava encarando sempre o mesmo ponto no milharal, com o pelo arrepiado, rosnando baixo, como se tivesse certeza de que algo estava ali. Enquanto isso, meu avô começou a ficar diferente. Fechava as portas mais cedo, evitava olhar para fora à noite, mas sempre, antes do pôr do sol, encarava o milharal em silêncio, como se esperasse algo. Uma noite, o vento soprava forte e o céu estava completamente sem lua. Um escuro tão denso que parecia engolir a casa. Estávamos jantando quando ouvimos passos do lado de fora. Mas não eram passos normais. Eram pesados, lentos, calculados, como se algo grande estivesse circulando a casa, analisando, escolhendo. Thor começou a latir desesperado. Minha mãe tentou olhar pela janela, mas meu avô segurou o braço dela com força e disse, com a voz baixa e firme: "Não olha, fica aqui dentro. Ele tá só vendo se a casa tá acordada." Aquela frase nunca mais saiu da minha cabeça. Na noite seguinte aconteceu de novo, mas dessa vez nós vimos. Entre as folhas do milharal havia uma forma alta, muito mais alta do que qualquer pessoa. Ombros largos, corpo torto, presença pesada. Não, parecia um animal. Não parecia gente. Era outra coisa. E o mais assustador, ela ficava parada, apenas olhando, sem se mover, sem emitir um som, até simplesmente desaparecer, como se nunca tivesse estado ali. Mas a sensação de ser observado continuava. Com o passar dos dias, meu avô piorou emocionalmente. Dormia mal, acordava assustado, vivia inquieto, até que finalmente disse algo que mudou tudo. Ele voltou. Achei que esse trem tinha ido embora com o tempo. Ninguém entendeu. E ele não, explicou. A pior noite foi por volta das 2 da manhã. Acordamos com barulhos pesados lá fora. Não eram passos comuns. Era algo correndo, mas pesado demais para ser humano. Havia também um arrastar no chão, como se estivesse puxando alguma coisa. Thor saiu correndo, latindo como nunca, e então ouvimos um grito de dor, desesperado, que cortou o silêncio da madrugada. Quando chegamos na varanda, havia apenas silêncio. Um silêncio sufocante, acompanhado de marcas de sangue perto do milharal. Thor desapareceu naquela noite. Meu pai quis entrar no mato para procurar o cachorro, mas meu avô segurou ele com uma força que a idade dele não justificava e disse tremendo: "Quem entra, não volta." Foi a primeira vez que eu vi medo de verdade nos olhos dele. Meia hora depois, quando o silêncio já estava perturbando mais que qualquer barulho, alguém bateu na porta. 3 batidas lentas, frias, calculadas. E então, uma voz chamou. Era a voz do meu avô, perfeita, igual, mesmo tom, mesma respiração, mesmo jeito de falar.
mas ele estava sentado do nosso lado. Aquela coisa do lado de fora repetia: "Abre, sou eu, deixa eu entrar." Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou paralisado. Meu avô tremia, até que ele sussurrou. Ele aprendeu a imitar. Não responde, não abre, não olha. A voz do lado de fora continuou chamando. Depois ficou irritada. Depois agressiva. Depois grave demais para ser humana. Até que parou. E o silêncio voltou. Um silêncio pesado que parecia respirar junto, com a casa. Quando o sol começou a nascer, ouvimos algo se afastando pelo milharal. Passos lentos, arrastados, longos, como se estivesse decepcionado. Na manhã seguinte, encontramos pegadas estranhas. Não eram humanas, não eram de animal. Eram longas, profundas, deformadas. Como se o peso do que passou ali não fosse deste mundo. Foi então que meu avô contou tudo. Há muitos anos, algo apareceu naquela região. Algo que não era bicho, nem gente. Observava casas, circulava propriedades, imitava vozes e atraía pessoas para fora durante a noite. Ele acreditava que aquilo escolhia famílias, e por algum motivo, escolheu a nossa. Pouco tempo depois, meu avô adoeceu. Enfraqueceu rápido, e antes de morrer, repetiu uma última vez: "Nunca chama pelo que você não entende, porque um dia ele responde." Depois que ele se foi, nunca mais ouvimos passos, nunca mais ouvimos batidas, nunca mais ouvimos vozes chamando. Mas ninguém esqueceu. A fazenda foi abandonada alguns anos depois. E até hoje, quem passa naquela estrada tarde da noite, jura ver algo parado entre o milharal. Alto, imóvel, observando, sempre observando.